Mas isso assim, ó, tipo, isso não é... Por que eu falei da seleção natural? Parece que é diferente do que seleção natural, cara. Outro dia eu vi o caso de um porco, que é aquele porco babi russo, é isso? É um porco que ele tem umas presas, que elas vão crescendo e ele morre pelas próprias presas. Ô, louco. Tipo, só que o que acontece? Ele se reproduz antes disso acontecer. Ah, pode crer. Então ele tá condenado a uma morte terrível, só que ele se reproduz antes, cara. E eu acho que o ser humano tá meio que nesse limbo aí, cara. Tá ligado? Mas olha só... Tipo, a gente se reproduz antes da gente ser selecionado. Mas tem duas coisas importantes. A primeira, assim, é que quando a gente pensa em evolução, a gente sempre pensa retrospectivamente, certo? Não dá pra gente prever a evolução. Porque a gente nunca consegue ter ideia de como que todos os agentes ambientais vão se dinamizar para produzir Você vê, por exemplo, esse sapo pode ser extinto se a gente nunca conhecer todo o ambiente, todas as coevoluções que ele teve. Então, de uma maneira geral, tem uma série de acontecimentos que são imprevisíveis e que vão enviesar os processos de evolução. E o gene é egoísta, cara. O gene é egoísta. Esse é o nome de um livro. O gene é egoísta. Às vezes, uma galinha é só um ovo fazendo outro ovo. Ou seja, na perspectiva do gene egoísta, que é um ótimo livro do Richard Dawkins, inclusive, na perspectiva do gene egoísta, o nosso comportamento é um epifenômeno. Isto é... Deixa eu dizer isso de uma outra forma. Na perspectiva dos genes, a gente é um meio. O objetivo é sempre o gene. O gene é sempre egoísta, ele está sempre interessado em sobreviver e se perpetuar. Certo? Então, na perspectiva dele, por exemplo, imagina o seguinte, nossos genes agora, aqui, todos os nossos genes, eles surgiram da onde? Dos nossos antepassados, se reproduziram, foi até chegar Nossos antepassados, dos antepassados dos nossos antepassados, e assim por vai, né? Os genes, eles sempre vão continuar. Certo? De um jeito ou de outro. Alguns dos nossos genes a gente compartilha com várias espécies de animais. Certo? Algumas combinações são específicas nossas, mas muitos a gente compartilha com várias espécies de animais. Tem um negócio que é interessante, que tem dois autores chilenos que falam, que é a deriva natural. Né? A ideia de deriva natural, não sei se você já ouviu falar. A ideia de deriva natural era uma perspectiva que diz por que em determinadas espécies de diferentes espécies podem ter o mesmo design. Daí ele pega assim um ictiosauro, um tubarão e um golfinho, tá ligado? Então você vê que todos eles têm o mesmo design, assim, adaptado ao meio líquido. Um é um peixe e um é uma... Então, isso, exatamente. Então, morcego e uma ave. Isso, então você vê que você vê que tem ideias e soluções da natureza que elas independem da espécie, do gênero, do filo, que elas vão estar ali. E essa ideia é muito interessante, né? Então, se a gente for pensar em termos de genes, os nossos genes, eles estão há muito tempo sendo combinados e recombinados até que eles cheguem aqui. Né? Quer dizer, o gene, na verdade, ele é um organizador de matéria, né? Ele pega a matéria e faz uma organização específica, né? Eu gosto muito nesse tema de uma pauta que eu tenho estudado bastante, que é incompatibilidade evolutiva. Perfeito. Se você pegar, por exemplo, hoje grandes tópicos de saúde mental e saúde metabólica, como obesidade, insônia e depressão, se você for observar os fatores de risco ou os mecanismos pelo qual, quando desregulados, desembocam nesse tipo de fenômeno metabólico ou transtorno de humor, a gente observa que existe uma incompatibilidade evolutiva no sentido de onde esses sistemas foram selecionados para o ambiente que eles estão agindo agora. Por exemplo, no passado, talvez tenha sido interessante você ter um sistema de controle de saciedade, isto é, você come e fica relativamente saciado, mas daqui 5, 6 horas é importante que você sinta fome de novo, porque a fome vai aumentar alguns neurotransmissores, vai te dar motivação e fazer você ir caçar. Aquele ser humano no passado, dezenas de milhares de anos atrás, que talvez nasceu com uma variação genética específica que permitiu com que ele ficasse muito tempo saciado, então ele tem um sistema de saciedade muito mais sensível, ele come e fica 2 dias saciado e não precisa comer. Eventualmente ele pode, na hora de sair comer, perceber que tinha que caminhar 60, 50 quilômetros para achar comida, e ele morreu de desnutrição porque não comeu o suficiente. Então, no passado, foi interessantíssimo a gente ter um sistema de saciedade que não era tão bom.
Que a gente comesse e ficasse com fome daqui 4, 5 horas. Porque não tinha muito alimento, era importante a gente sempre continuar caçando e coletando, caçando e coletando. Hoje, você tem alimento pra caramba, velho. Então você tem um sistema que não te dá saciedade de uma maneira muito boa, que foi selecionado num ambiente de escassez alimentar, num contexto onde uma traquinas é R$2,50, R$3. Isso gera o quê? Você caçar uma traquina no supermercado. Gera uma incompatibilidade Verdade. evolutiva que culmina numa epidemia de depressão. Mas assim com insônia, assim com o que obesidade. gerou essa incompatibilidade Não é, é tipo, epidemia de obesidade. é a capacidade do ser humano de mudar o ambiente. Isso. Tipo assim, que é uma capacidade diferente das outras espécies, assim. A gente tem uma capacidade muito grande de mudar o ambiente. Pera. Toda espécie vai mudar o ambiente. Mas não tão drasticamente. Aliás, aí tem uma questão que é importante a gente pensar, porque assim, o que a gente chama de ambiente?